Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Itaú, Itube 4, pregão desta quinta-feira, dia 17 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para você aproveitar todo o conteúdo de aprendizado. São mais de 80 vídeos gratuitos e também toda a parte de análise. Essa parte de análise aqui do meu lado direito, você consegue visualizar aqui o radar do mercado, análise de fechamento, análise especial e radar da semana. Essa análise especial, análise mais completa de um determinado ativo, né? Nesse caso aqui de Itube hoje. E análise, radar do mercado, análise de fechamento todos os dias, radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente na parte inferior do vídeo, clicando no botão de se inscrever, deixando o sinal das notificações devidamente ativado. Você pode também usar aqui, passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, no canto inferior direito aqui do seu vídeo, para poder você ver ali em cima da imagem inscreva-se, passando o cursor do seu mouse, vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever. E lembre-se que você pode aqui também ampliar aí o recebimento de tudo que eu forneço através do aplicativo DV Invest. Está disponível para iOS e está disponível para Android. O link na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo aqui embaixo tem o link de acesso ao aplicativo, informando todos os detalhes sobre o aplicativo, e lá logicamente o acesso direto à loja da Apple, à loja do Google, para você fazer o download. Você pode usar também o aplicativo pelo seu navegador. Então são formas aí de você receber recomendações de compra e venda, carteiras de ações, informações relevantes durante o pregão, tudo no seu celular. Análise especial da Itube, o foco aqui é falar desde o longo prazo até o curto prazo. Longo prazo olhando um gráfico anual, quadrimestral, e ali de longo para um médio prazo ali o gráfico mensal, semanal, e médio para curto prazo o gráfico semanal e o diário. Então essa é o objetivo, de ver o cenário como um todo desse papel, qual o contexto atual, se vale a pena ou não buscar uma compra agora pensando no longo prazo, pensando no médio prazo, no curto prazo. Então essa é a ideia da análise especial, que tem como foco usar a análise técnica para avaliar o ativo, que é minha especialização, a parte de análise técnica. Começando então pelo gráfico anual, o que eu destaco sempre nas análises anteriores, e logicamente eu faço isso a cada nova análise, porque sempre há novos seguidores aqui dentro do canal. Lembre-se de se inscrever. Se essa análise for útil para você no decorrer dela, você deixa seu like também. O que eu destaco aqui no gráfico anual, primeiramente, são as crises, né? A gente está tendo uma queda aqui nesse ano na Itube de 33,6% nesse momento. Então, uma queda acentuada, é um ano com uma queda muito forte comparado aos anos anteriores ali de subida. Por exemplo, esse ano ele perdeu a mínima de 2019 e de 2018. Então, um ano com uma queda mais acentuada, com um retorno do preço muito forte. Houve alguma crise anteriormente? Houve crise anteriormente. A gente teve essa crise aqui, que bateu daqui, veio daqui para cá. Daqui veio para cá. Desse ponto também aqui veio para cá, ou seja, lá em 2008. Esses são os principais pontos de retorno, ou seja, daqui, esse ponto para cá, deixa eu até colocar aqui, usar aqui a ferramenta, essa ferramenta aqui, a gente tem aqui, daqui para cá foi basicamente 54% de queda, daqui para cá foi na faixa ali de 45% de queda, e em 2008 a gente teve aqui uma queda de 58%. Então 58, 55, 45. 2002, 98 e 2008. As principais crises aqui em cima de uma variação mais forte aqui em cima de Itube. O que está acontecendo agora? Nós temos agora da máxima para a mínima basicamente uma queda aqui de 46%. Então está dentro dessa queda aqui, ó, do que foi essa queda aqui. Deixa eu só tirar essa régua aqui. Do que foi essa queda aqui. As outras foram mais, ou seja, pode vir um pouco até mais para baixo. Uma queda um pouco maior. Falando de uma queda um pouco maior, a gente estaria falando aqui de algo aqui na casa de, falando em termos de valor, se chegar a 55%, a gente estaria falando no Itube 4 ali na faixa dos R$16,60. O que teria ali, geraria um teste dessa região aqui anterior, que vai ser um topo lá no gráfico mensal. Mas de maneira geral, o mercado ainda, a Itube continua dentro de uma tendência de alta, só que com essa sinalização, cria-se uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. Só que o que aconteceu nas crises anteriores? No ano seguinte, forte valorização. Recuperação ainda dentro do próprio ano, forte valorização no ano seguinte. Recuperação dentro do próprio ano,
e valorização forte no ano seguinte. Aqui não se recuperou completamente dentro do próprio ano. Deu uma recuperada boa, da mínima até o fechamento, e no ano seguinte também teve forte valorização. Então, todas as crises anteriores, isso aconteceu. Então, pegando assim, longo prazo, apesar de aqui não estar assim, nossa, está alinhado que isso aqui já é um sinal que tende a voltar para cima forte, está claro isso aqui? Não, mas pegando aqui os momentos que foram mais interessantes em termos de relação risco-retorno para investimento em TUB 4 para operação de longo prazo, é justamente os momentos de queda maior do preço, tentando pegar uma movimentação contrária a essa queda aqui no ano seguinte, principalmente focando um pouco mais para o ano seguinte. No gráfico quadrimestral, o que temos aqui no gráfico quadrimestral é uma tendência ainda basicamente de alta. Eu poderia até olhar para cá e falar assim, não, a tendência ficou indefinida, isso aqui é um fundinho que foi perdido. Mas eu olho um pouco mais para um movimento único aqui para cima e esse movimento para baixo. Mas existe aqui um viés de baixa. Por que existe um viés de baixa? Porque dentro desse candle no gráfico anual, como é que eu posso verificar se o mercado já começou a ganhar força para cima? De poder fazer essa recuperação aqui e continuar no ano seguinte. De poder fazer essa recuperação e continuar no ano seguinte. Poder se recuperar aqui e ainda continuar no ano seguinte. Olha que o ano seguinte ainda veio para cá para depois subir. Um dos pontos é olhar para aqui com um gráfico quadrimestral e observar que nas crises anteriores, essa aqui não conseguiu fechar abaixo da média, o candle seguinte permaneceu acima da média e subiu, superou a máxima do candle anterior, subiu. Essa aqui fechou uma vez abaixo da média, mas o candle seguinte já volta para cima da média. E depois subiu, e o candle seguinte já superou a máxima do candle anterior. Então, aspecto positivo para subir. Outro movimento que veio fechar abaixo da média, superou a máxima lá, fechou, voltou para cima da máxima que era anterior, fechou acima, permaneceu acima da média. Aqui de novo, bate na média, volta para cima. Aqui agora aconteceu algo diferente, que fechou abaixo da média, tentou voltar para cima e não conseguiu. Tentou voltar para cima de um nível de suporte que foi perdido na faixa dos R$ 24,80, grava esse número aí na faixa de R$ 24,80, R$ 25, e não conseguiu voltar para cima dessa região, permaneceu abaixo, fechou abaixo. E considerando quando você tem um candle grande de baixo e um candle ali mais fraquinho, fica uma expectativa, uma chance um pouco maior de ter o próximo de baixo. Então, por enquanto, esse é o sinal um pouco mais negativo que tem aqui. Não tem ainda nada, então, que eu olhe para o gráfico quadrimestral, nossa, está muito positivo, está com a cara que vai subir, está com a chance maior de subir. Porque uma coisa que a gente tem que ficar sempre em mente em relação a você usar análise técnica, enfim, ou qualquer outra análise, é que a gente não tem como ter domínio do que vai acontecer com o preço. Ou seja, quando falo domínio é ter a certeza que o preço vai subir ou que ele vai cair. Dalton, quanto é que vai estar a YouTube 4 até o final do ano? Não tenho a menor ideia. Mas o que a gente vai fazer, se vai comprar ou não, que tipo de estratégia, se é longo prazo, se é curto prazo, o que gera um cenário que eu vou passar a buscar compra em YouTube. E isso sim a gente consegue. Agora, saber onde vai estar o preço no final do ano, ou se vai voltar a subir, como às vezes eu recebo pergunta, inclusive no Instagram, a Magazine Luiza a VVR3 vai valer metade da Magazine Luiza. Então esse tipo de pergunta é algo que não me leva a muito lugar, entendeu? Não consigo tirar uma ação objetiva disso. E falando no Instagram, está aqui, @dvinvest. Se você tiver com o seu celular, você pode só acessar o Instagram e colocar lá para seguir. Então, tá bem interessante lá os stories dentro desse perfil, @dvinvest, que é um perfil que respondo tudo lá que está lá dentro. Então, aqui temos um cenário um pouco mais negativo, um viés de baixa. Não tem algo apoiando compra. Eu teria que ver se uns prazos menores eu tenho compra. O que apoia, então, fazer alguma compra de longo prazo só olhando para o gráfico anual quadrimestral? Só aquela situação de vou comprar aqui, comprar um pouco aqui, vou comprar um pouco mais abaixo e vou aguardar um próximo ano, verificar se realmente o mercado vai trazer uma recuperação mais aí para cima. Tentando pegar naquela questão da assimetria, né? A chance de ganhar se o preço vier para cima, e se você quiser botar um stop, né, na operação, eu vou falar isso um pouco mais aqui no gráfico mensal, que vou entrar comprando aqui, vou entrar comprando aqui, vou colocar o stop aqui tem uma diferença percentual, X, e aqui para cima tem, para buscar esse ponto, tem 2x, 2 vezes o risco, e aqui para cima ainda vai ter 3x, 3 vezes o risco. Opa, então a simetria aqui, que é a relação risco-retorno é interessante. Então vou buscar essa entrada. Então essa é uma forma, olhando para um gráfico quadrimestral e
e anual. Agora não tem um sinal ali, uma sinalização positiva que aumentou a chance de ter algo para cima. Ainda não há. E olhando para o gráfico mensal, eu também não consigo verificar esse cenário. Tá? Eu não consigo verificar esse cenário aqui, um cenário positivo já para entrar comprando a iTube 4. Não tem um sinal de alta aqui no gráfico mensal, não tem um sinal tão relevante para cima. Só mencionando aqui em relação até ao gráfico quadrimestral, os próximos suportes aqui tem uma linha intermediária nos 20 e 20 e esse topo anterior aqui, ó. Esse topo anterior aqui, que é um topo lá, até que foi mencionado no gráfico anual, que é a região lá que se voltar lá para a faixa de R$16,99, R$17, é um retorno do preço lá naquela questão das crises anteriores de 55% de queda da máxima para a mínima. Então, voltando para o gráfico mensal, o que nós temos é a ação caiu, quebrou a sua tendência de alta de prazo maior pelo gráfico mensal, perdeu os suportes, recuou, fez 4 meses aqui pelo menos não positivos, né, porque esse mês aqui que é um candle de alta, ele ainda fecha abaixo do mês anterior. Mas 3 meses positivos, um processo de recuperação do preço e gerou agora um topo descendente, ou seja, uma sinalização de baixa, uma sinalização de força por parte dos vendedores que aumenta a chance de se ter um movimento para baixo, de se ter algo para baixo. Logo, não há um sinal aqui de subida ainda. Pode reverter? Pode. Qual o primeiro sinal para começar a trazer algum sinal, um cenário de reversão? Superar a máxima desse mês a partir do mês de outubro, que seria um sinal de quê? De fundo ascendente. O preço sobe, bate lá na média, bate aqui. É um ponto até importante falar onde é que bateu, né? Primeiro, olhando para o preço ali para trás, tinha um ponto ali de resistência que bateu aqui, voltou a cair e subiu. Aí, aqui funcionando como patamar de novo, no mesmo nível de preço ali de resistência, pouco lá na faixa dos R$27. Pegando também os números do Fibonacci desse movimento de queda, dá para perceber o quê? Uma retração de 50% do que caiu. E isso é um ponto de resistência. Testou 3 meses consecutivos, não conseguiu ficar acima, terminar um mês fechando acima desse patamar e gerou um sinal de baixa em cima de uma tripla resistência. Resistência intermediária vindo lá de trás, média móvel exponencial 3 períodos e retração de 50% Fibonacci. Então é uma sinalização relevante. Gera um engolfo de baixa aqui no gráfico mensal, no mês passado, encobrindo todo esse corpo do candle anterior, esse próximo candle muito forte de baixa que amplia a chance de se ter algo mais para baixo. E quando fala ampliar a chance de ter algo mais para baixo, a gente está falando no suporte mais próximo aqui, 22,67. Se eu pego outro ponto que pode parar de cair e começar a subir, se eu pego aqui um movimento de subida e coloco uma retração do Fibonacci, temos aqui a retração de 61%, fechou já abaixo das 50%, isso aumenta um pouco mais ainda a chance de poder testar a de 61,8%, que nesse momento ela está localizada na faixa dos R$ 22,86. Então agora, dentro do que foi gerado no gráfico mensal, não tem nenhum sinal que aponte para cima, tem sinal que aponte mais para baixo. Falar em termos de probabilidade, de expectativa, pelo menos dentro da minha leitura, seria isso aqui. Teria que ter algo no gráfico para mudar essa expectativa. Então, nesse momento, não há. Agora, o mercado cai aqui, o mercado vem aqui, até esse ponto, para aqui e depois gera ali algum sinal de subida, um fundo ascendente, também outra sinalização bem positiva, porque bate num suporte e volta a subir. Um duplo suporte, né, que tem um suporte aqui dos 22,67. Então, 22,86, 22,67, a zona de suporte pelo gráfico mensal. Então, o que é que muda o cenário? Primeiro ponto, fundo ascendente. O que muda esse cenário de baixa que nós temos aqui agora, o fundo ascendente. Outro que confirma ainda mais, romper isso aqui tudo para cima. Aí retomaria a tendência de alta de prazo maior, que é romper esse topo aqui, que é romper a região dos 28,60. Isso mudaria a tendência na iTube 4. Depois aqui do gráfico mensal, vamos falar aqui do gráfico semanal, que está nesse momento, basicamente dentro da tendência de baixa. O que me chama a atenção é o seguinte, aqui a iTube vinha num movimento para baixo, fez aí a formação de um W, um fundo duplo, gerou um grande candle de alta, deixa eu tirar essa linha daqui, gerou um grande candle de alta rompendo essa máxima aqui, mas
não conseguiu superar a máxima desse candle, não conseguiu dar sequência ao que levou os compradores a agir de forma muito forte aqui na YouTube 4 nessa semana. Depois disso, na semana seguinte, a ideia já foi outra, já não era bem aquilo que apoiou essa compra aqui, não foi mais para cima, não gerou nova máxima. Tentou aqui manter a tendência de alta, porque até aqui estava em tendência de alta. Tentou manter tendência de alta aqui, mas aí gera o quê? Um topo duplo, uma formação de um M. Gerou um W, não atingiu a projeção do W, volta para baixo e agora gera uma formação de um M. Fazendo a projeção desse M, que é um topo duplo, fazendo a projeção de baixo desse M, não pegando todo lá para baixo, só o ponto mais testado, o ponto mais testado aqui, que é essa região, a gente teria aqui uma projeção na faixa dos 22,64, que é a região lá que eu já comentei de suporte lá dos 22,86 do Fibonacci, retração de 61,8%, um gráfico mensal, e também comentado no suporte lá dos R$ 22,67, que é também do gráfico mensal, que coincide também com isso aqui. Ou seja, se o mercado continuar escorregando aqui, bate aqui e gera um sinal forte de subida em cima de um patamar de suporte, é um primeiro indício para tentar arriscar algo pensando num prazo maior. Aí você pode até inclusive trabalhar com stop abaixo da mínima de uma semana aqui, que gerar uma formação de um fundo, mesmo que ainda seja dentro dessa tendência atual de baixa aqui do gráfico semanal. Nesse momento, o gráfico semanal está em cima de um nível de suporte, que pode também parar de cair e gerar um sinal de alta. Primeira sinalização de subida é quebrar novamente a questão das máximas descendentes. Quebrou aqui, bateu lá e já retomou para baixo, ou seja, mostrando a tendência de baixa do preço. Então precisa retomar aqui e ter um fechamento aí para cima da média. Isso vai aumentar gradativamente a chance de subida. Mas qual o principal desafio aqui no gráfico semanal? R$ 25,00, primeiro desafio importante. Depois na casa ali dos R$ 25,62. Quando eu falei assim, ó, grava esse número aí dos 24,80, era justamente para falar disso aqui, ó. Aqui acima dessa região de 24,80 a R$ 25,00 tende a trazer uma melhor sinalização. Lembrando que essa região que eu falei lá dos 24,80 foi até pelo gráfico quadrimestral, um nível de preço aqui que tinha perdido de suporte, a chamada mudança de polaridade, que já está funcionando como patamar de resistência e que faz sentido, que é justamente esse nível de preço aqui, ó, região de 24,80 até a região dos R$ 25,00. Então temos aí um desafio importante na YouTube nessa faixa de preço. Voltou para cima desse nível, principalmente se fizer isso aqui, ó, vem para aqui para baixo e volta e supera isso aqui, anula a tendência de baixa de médio prazo, já começa a ficar um pouco melhor ainda para operações seja de médio ou principalmente de curto prazo. Então quando eu falo ali, por exemplo, de curto prazo, eu estou falando do gráfico diário, que nesse momento ele está aqui dentro de um cenário mais negativo, veio para estabelecer aqui uma tendência de alta, não se firmou, já voltou, já perdeu essas mínimas aqui, já basicamente retoma a tendência de baixa, faz aqui esse movimento de queda no gráfico diário, que é esse movimento aqui, gera aqui agora uma lateralização em cima de um nível de suporte, que quanto mais ficar aqui de lado, mais vai aumentando a chance de escorregar mais para baixo, escorregar mais para baixo dos 23,40, que é um suporte ali do gráfico semanal que está sendo respeitado aqui no gráfico diário, apontaria justamente para aquela região dos 22,86 a 22,62, que é outro nível de preço que pode trazer uma reversão dessa atual queda, dessa atual tendência de curto prazo e começar a reverter uma expectativa negativa que ela tem nesse momento de médio prazo, de curto, médio prazo, para poder ter algo mais positivo para cima. Esse nível de preço de 24 a 25 reais é o nível de preço que me chamaria atenção para buscar compra se YouTube 4 passasse a proporcionar fundo ascendente acima dessa região de 24,80 a 25 reais, que é onde justamente o gráfico diário parou de subir aqui e começou a cair. Dalton, dá para fazer essa compra aqui? Eu não faria porque ainda, por mais que seja um patamar de suporte, você pode arriscar aqui, o stop aqui, tentando pegar movimento de subida, mas essa eu deixaria passar.
Nesse momento, eu prefiro buscar uma entrada somente se voltar para cima desse nível, falando compra de swing trade. E aí gerando um sinal aqui para cima. Então, de maneira geral, o que é que nós temos? Curto prazo, que é o diário, trabalhando dentro de uma tendência de baixa. Semanal, dentro de uma tendência de baixa. O quadrimestral, o mensal, que eu passando aqui para o mensal, dentro basicamente de um viés de baixa, topo descendente, em cima de tripla resistência, dentro de um movimento de queda, sem ainda nenhum sinal de retorno. Gráfico semanal também sem sinal de retorno, gerou um sinal de subida no gráfico semanal e não conseguiu confirmar para cima, já veio aqui para baixo. E o quadrimestral, dentro de um viés um pouco negativo por conta da questão de ter tentado voltar para cima da média, que tentava voltar nas vezes anteriores e conseguia, agora já não conseguiu fazer isso. Então, nesse momento, o cenário gráfico de prazo maior, ainda com risco um pouco maior, só apoia a questão lá de comprar para pensar num longo prazo, numa reação do próximo ano. E aí, se você está inseguro em relação a isso, de também fazer uma operação para pensar no longo prazo, você pode aguardar alguma sinalização de alta, que eu já comentei aqui, que seria, por exemplo, mensal gerar um fundo ascendente, semanal gerar ali a sinalização de subida, fechando ali para cima da média, para o preço voltando a trabalhar acima dos R$25. Então, seria outra alternativa de se buscar uma entrada. E também olhando para o gráfico diário em curto prazo, sinalizações de subida acima desse patamar. Então, são as alternativas aqui em diferentes prazos operacionais, em diferentes janelas de tempo de investimentos que você pode ter. E o cenário aqui que eu acabei de apresentar da YouTube com base na minha avaliação em cima da análise técnica. Então é isso, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha se essa análise especial foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.